O pastor disse que era um tema da palavra de Deus, e 1 Samuel 1:27, por essa causa orava eu. E eu vou pregar meu testemunho também. Hoje eu já fiz a obra, já pregamos a palavra de Deus, num culto de tarde da bênção. 1 Samuel capítulo 1, versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me ofereceu e concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que vivi, pois do Senhor o pedi, e eles o adoraram ali o Senhor. Você que tem uma petição, você que tem, querido, uma resposta, você que precisa de alguma coisa, você tem que pedir para Jesus. Se você não pedir para Jesus e querer que Jesus faz do jeito dele, ele sempre vai fazer a petição que está no seu coração, se você adorar ele, se você buscar ele na beleza da tua santidade. O Senhor Jesus está preocupado com a situação da sua vida. Ana, ela orava, Ana, ela gemia, Ana, ela queria algo que o coração dela sempre desejou: ter um filho. Teve várias situações que Ana enfrentou ao longo da sua carreira. Ela era estéril, e uma mulher estéril, como a gente sabe, só um milagre pode acontecer na vida de Deus abrir a madre dela. Se não abrir a madre dela, ela vai continuar sendo estéril. Abraão também foi assim, Isaac também foi assim, e Jacó também foi assim. A nação de Deus, que Deus escolheu, sempre nasceu do impossível. Sempre nasceu do impossível. Nunca nasceu do possível. Ele sempre fez um milagre acontecer. A gente sabe que Ana orou e Deus ouviu. O sacerdote disse que ela estava embriagada, porque ele via ela mexer os lábios, mas ela não estava embriagada, ela estava chorando por dentro. Quantas mães, quantos pais, hoje, nesse sábado, do dia 29/11/2025, estão chorando pelos filhos que não têm? E quantos pais e quantas mães estão chorando por aqueles filhos que foram embora da casa e até hoje não saiu, não voltou, não conseguiu sair do mundo, e está lá no meio de lobo, sendo devorado pela droga, pela prostituição e pelas coisas mais que o mundo oferece. Você que nessa noite está aqui e tem algum sonho, tem algum pedido, e quer um filho, tanto no material como no espiritual, espera a hora do Senhor. Glória a Deus. Espera o Senhor revelar para você a hora dele. Não tenta os modos, os meios que o homem vai proporcionar, porque você pode estar dando um passo errado em direção. Penina era serva de Ana. Penina era serva de Ana. E ela engravidou primeiro de que Ana.
A gravidez de Penina causou inveja a Ana? Não. Ou sim? Eu creio que ela ficou gemendo, querendo, mas ela foi buscar direto nos pés do Senhor. Tem muita gente que vê alguém trazendo um sonho, contando um sonho, uma libertação, e fica querendo que aquele sonho dê errado. Penina, sim. Ana, não. Ana de Eucana nunca queria que a história de Penina desse errado, mas Penina queria que a história de Ana não concretizasse. Por quê? Porque a inveja das pessoas na nossa vida é para que nossos sonhos caiam no esquecimento de Deus. Mas o mesmo Deus que trouxe eu aqui, o mesmo Deus que formou Ana, o mesmo Deus que formou e tirou do pó da terra, tem o poder de fazer o teu sonho virar realidade. Espera no Senhor, confia no Senhor, porque Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer do jeito dele, Ele vai fazer na hora dele. Ana orava em silêncio, Ana chorava em silêncio, Ana buscava a solução em silêncio. Está na hora de você dobrar o seu joelho e buscar em silêncio. Buscar diante da presença de Deus. Ao contrário de outras pessoas que querem buscar a resposta do jeito dela. Cuidado com a situação a qual você está enfrentando. Cuidado com a situação a qual o diabo quer colocar você para enfrentar. Quando o diabo coloca você em certa situação, ele não vai com você apanhar depois. E ele não vai pagar um preço em oração para tirar as coisas que aconteceram na sua vida. Cuidado para quem você empresta seu ouvido e o seu coração. Cuidado. O Senhor Deus sabe trabalhar. O Senhor Deus sabe que a sua vida é preciosa para Ele. Você foi tirado do montouro, você foi tirado da droga, você foi tirado da prostituição, você foi tirado das coisas satânicas para ter um brilho. E esse brilho é Jesus. Glória a Deus. O Cristo que tem que brilhar na sua vida. Não é o Júlio César, não é o pastor, não é o diácono, não é esses obreiros, não. Nem cantores, não. Quem tem que brilhar na sua vida é Jesus. A estrela que brilhou é Jesus. Eu sei que você veio aqui também para escutar sobre o missionário Júlio César. Eu vou dar uma palhinha no meu testemunho. Meu testemunho é muito grande, ele é muito extenso. 1 hora, 1h20, 2 horas. E eu quero pregar também aqui em Marcos 5. Eu quero ler a vida de um endemoniado, chamado endemoniado gadareno. Esse endemoniado Jesus vai parar perto dele. Esse endemoniado Jesus vai buscar ele. Esse endemoniado Jesus vai transformar a vida dele. A cura de um endemoniado gadareno. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo, a qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Por quê? Tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia segurá-lo.
andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-os com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe disse: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Eram muitos demônios dentro de uma cabeça só. Era muito demônio dentro de um corpo só. Eram muitos demônios querendo destruir aquele jovem, aquela pessoa, aquele homem, aquele casal. É muito demônio querendo destruir esta obra aqui. Tem muitos demônios querendo que essa obra aqui não cresça, não apareça diante dos cartazes por aí, porque o povo daqui é simplesmente um povo simples, humilde não, porque a humildade ela se transforma em riqueza. A gente sempre, nós é humilde, nós não tem nada. Não, Jesus era humilde e tinha tudo. Jesus era humilde e era o Rei dos Reis. Jesus era humilde e tinha cura, tinha libertação. Então esse diálogo que os humildes, humilde, é quem não tem nada, é mentira. A humildade é uma característica muito grande na vida do crente e na vida da pessoa que está diante de Jesus. Esse endemoniado gadareno, ele partiu para cima de Jesus. Ele foi em encontro a Jesus perguntando: ei, o que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Como que ele sabia que era filho de Deus? Como que ele sabia que Jesus ia aproximar dele? Como que ele tinha a convicção que Jesus estava descendo daquele barco? Porque não desceu só Jesus daquele barco. Os discípulos desceu também. Mas ele identificou quem primeiro na situação? Jesus. Por quê? Porque ele tinha um chamado, porque Jesus sabia do futuro dele. Jesus era conhecedor do futuro dele. Jesus é conhecedor do seu futuro. Glória a Deus. Nós sabemos hoje aqui, nós só sabemos agora, que já é 8h27, nós sabemos desse momento aqui, que estamos aqui a realizar uma obra maravilhosa. A obra qual é o Ide por todo mundo, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho a toda criatura. E aquele que crê e for batizado, será salvo. O que não crê já está condenado. O Ide está feito aqui. Nós temos folheto para entregar, nós temos almas para ser resgatado lá fora. Nós temos que ter, Deus abençoe, nós temos que ter uma igreja que sai daqui para pescar lá fora. Mas nós temos que ter uma igreja que não perde quem está aqui dentro para pegar lá fora. Pegou? Nós temos que permanecer com os que estão aqui dentro. Porque é os que estão aqui dentro que vão fazer a diferença lá fora. Ah, missionário, você não conhece minha vida. Se conhecesse a minha, você chorava também. Estou 16 dias hoje na estrada com Jesus em Sarandi, Marialva, é isso, né? E vai lá para Maringá amanhã. Agradeço o Celso, a família dele, que tem me aguentado esses 16 dias, né? Agradeço a irmã Silene, né? Que tem também sido a porta para mim ter agenda, né? Através dela, pastor Edson, né? Obrigado, Deus abençoe os obreiros, todas as pessoas. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui pregando. Se não fosse vocês,
a palavra, o testemunho do endemoniado gadareno de Douradina não estaria sendo pregado por aí. Então, você é um instrumento certo, você é um instrumento de verdade dentro da obra de Deus. Você é um instrumento de verdade. E como eu posso ser usado, Júlio César? Como eu posso ser usado? Eu quero ser usado. Eu quero ser usado dentro da sua casa. Eu quero ser usado dentro da obra. Eu quero ser usado. O que eu faço para ser usado? Primeiro, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Segundo, vai para o batismo nas águas. Vai querer conhecer Jesus. Vai ler a Bíblia Sagrada. Ver os detalhes que Jesus impôs para nós viver. O que Jesus quer da minha pessoa. O que Ele pode fazer por mim. O que Jesus pode fazer por você. Você já se perguntou? Você já se perguntou que o irmão estava dirigindo aqui e ele diz assim: vai estar calor aqui dentro, né? Vamos pôr a escuta lá fora, vamos. Lá está ventando. Vai estar calor aqui dentro. Vai estar assim aqui dentro. Mas você já prestou atenção que quando a gente se depara com uma situação que parece que não vai acabar nunca, o calor ele se torna insuportável? Agora imagina só o inferno, como que ele é? Como que uma pessoa está dentro do inferno e quer vir para dentro da luz? Como que é? O que precisa para essa pessoa sair do inferno e vir para a luz? Esse endemoniado gadareno, nós estávamos estudando, né, Celso? Esse endemoniado gadareno, ele estava dentro do inferno. Ele vivia no cemitério, dentro do sepulcro. Ele se alimentava ali. O que tem dentro de um cemitério? Tem comida? Tem banheiro para banhar? O que tem dentro do cemitério? Nada. É só a lápide que dá lá. Nem defunto tem lá. Porque só tem os ossos. O que tem lá dentro? Tem vida? Não tem. Então, a maioria dessas pessoas que vivem no inferno lá dentro, lá naquele mundo, vive dentro do inferno sem nada. Mendigo vive dentro do inferno. Maltrapilho vive dentro do inferno. Essas pessoas vivem dentro do inferno. Por quê? Ainda não conhecem Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz: eu sou a cura. Jesus disse assim, ó: pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ser feliz e não ter ninguém? O que adianta ser de Jesus e não participar das coisas de Jesus? Eu tenho que plantar aqui para me colher aonde? Eu não vou plantar aqui para colher no céu. Eu vou plantar aqui para colher aqui. E esse menino não sabia plantar. Esse menino não sabia colher. Apesar desse menino ser assim, ele tinha família. Já pensou? O final do ano já chegando. O final do ano já está se aproximando, né? Falta pouquinhos dias para o Natal. As famílias se reúnem no Natal, não é? Os pais, os filhos, a mãe. Aí quando ganha namorado, irmão, e vem tudo junto. Quem não tem, vai sozinho. Quem tem, leva, né? Aí divide, para não dividir tudo, põe tudo junto, né? Aí faz aquela festona maravilhosa. E o filho que está na droga, ele não participa da missa. E a filha que está na prostituição, ela não participa da mesa. Mas a mãe se preocupa muito com aquela situação. Esse menino, eu conjecturo dentro da palavra assim: a mãe dele, jantando ou almoçando, fazia uma marmita, colocava a marmita debaixo do braço, passava a cidade inteira, e quando chegava no cemitério,
chamava por ele e dava marmita para ele, e ele comia aquela marmita. Só que ele não conseguia viver em sociedade, ele só conseguia viver lá, porque ele estava escravo do diabo lá dentro. Para vir para a luz é difícil, não, o duro é permanecer dentro da luz, dentro da vontade do Senhor. Isso que é difícil. Eu vivi 15 anos nas drogas, eu vivi 15 anos sendo internado, eu vivi 3 anos dentro de manicômio, e eu não achava solução para o meu problema. Eu não achava quem tirava eu daquela situação. Eu não conseguia ver uma luz no fim do túnel. Eu não conseguia ver Jesus dentro da minha situação. Eu estava igual esse endemoniado, dormindo no cemitério, sendo preso, sendo maltratado, rejeitado pelas pessoas, mas eu não conseguia enxergar que Jesus é a luz, que Jesus é o caminho. Eu não conseguia. Quando você não consegue enxergar, você se afunda cada vez mais. Porque quem está do seu lado, quem está do seu lado, ao seu redor, é um que está pior do que você. A pessoa não encosta em você quando você não tem nada. A pessoa só encosta em você quando você tem alguma coisa para oferecer para ele. Esse endemoniado encostou perto de Jesus porque ele sabia que ali alguma coisa ia sair. Jesus nunca anda despreparado. Jesus, ele tinha o que na mão? Ele não tinha nada na mão, mas tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, não é? E na mão daquele menino 5 pães e 2 peixinhos, era só 5 pães e 2 peixinhos, mas na mão de Jesus se transformou em bênção, e ainda sobrou 12 cestos. Olha só, o que se você colocar a sua oferta, a sua vida, o seu sentimento, a sua emoção, a sua vida disponibilizada na mão de Jesus, ele vai te dar e vai sobrar para você dar para alguém. É nessa base que ele trabalha, certo? E eu fui internado em 15 casas de recuperação, 5.475 dias bebendo, fumando, roubando, cheirando, mentindo, traficando, fazendo só o que o diabo gosta. Desse jeito, sem ter saída, sem ter solução, sem ter nada na vida, sem ter uma esperança. Olha só, as coisas para acontecer na nossa vida, basta nós queremos, às vezes não. Às vezes eu preciso estar no lugar certo, na hora certa, dentro da vontade certa. Lembra de Bartimeu? Bartimeu tinha o que para oferecer para Jesus? Nada. Ele tinha o que para oferecer para as pessoas que estavam perto dele? Nada. Mas o que ele fez? Ele usou o que ele mais tinha de sagrado dentro da vida, a voz dele. Ele usou a voz. As pessoas diziam: para, rapaz, você está estrovando o mestre. Para, rapaz, fica quieto. E ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ninguém pode parar você adorando. Ninguém pode calar um adorador. Ei, esse povo que está vibrando aí fora, porque um título aconteceu, eu posso dizer assim, eu já vibrei muito. Mas eu estou dando glória a Deus aqui, e eu estou na estrada 16 dias, minha família está lá longe, ganhei uma família aqui perto de mim, estou ganhando outra ali perto de mim, e estamos fazendo a missão, e isso não acaba aqui. Quando chegar em casa, vai ter. Depois do culto você vai ver. Depois do culto tudo vai acontecer. Não é assim? A nossa adoração não acaba aqui. A nossa vibração não acaba aqui. O nosso troféu não é aqui. O nosso troféu é no céu. É o maior troféu. Eu vou contar para você que eu sofri um grande acidente dia 12 de 12 de 98.
um carro em alta velocidade bateu em minha moto. Quando eu caí, ele passou em cima de mim e me cobrou da cabeça até o pé. E eu fiquei como morto na estrada. Quando o socorro chegou, o socorro levou o outro rapaz que estava na minha moto, todo quebrado, a perna quebrada. E aí, quando o socorro veio me buscar, o que veio me buscar foi um rebecão, um saco preto, e me colocou dentro do saco preto. Rafael, vem aqui. Dentro do saco preto, tem um DVD ali, pega para mim. Colocou dentro do saco preto e me levou para o necrotério do Hospital São Paulo em Moarama. E eu fiquei 58 minutos dentro do saco preto. Nesse tempo, ligaram para minha mãe, ligaram para o meu pai e disseram assim: ele morreu, tem que vir reconhecer o corpo, tem que vir aqui para reconhecer o corpo. A minha mãe conseguiu chegar no hospital, o meu pai não conseguiu chegar no hospital. Quando a minha mãe chegou, reuniu com dois médicos disse para ela assim: a senhora pode ir ali comprar um caixão, porque o seu filho só sai daqui de dentro dele. A minha mãe virou para comprar o caixão, sentou. Quando ela sentou, uma mão tocou nela, e essa mão disse: filha, não chores. Ela olhou para trás e disse: como não chorar? Eu tive uma resposta agora que meu filho acabou de morrer, e você vem dizer que ele não chore. E ela disse assim: o que eu vou falar lá fora? O povo está perguntando, o bandido morreu, o drogado morreu, o alcoólatra morreu, o bandido, o ladrão morreu. E o médico disse para ela assim: minha filha disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como que aquele médico entrou na vida da minha mãe? Quem era aquele médico que faz 27 anos que eu procuro ele? Cadê esse homem? É um homem. Ele tem alguma coisa a ver com a minha história? Ele tem alguma coisa a ver com a sua história? Ele tem alguma coisa a ver com o céu? Da onde aquele homem saiu? E minha mãe saiu lá fora e o povo perguntou: e aí? O bandido morreu? O drogado morreu? Ela disse: tem 2 médicos ali dizendo que morreu, mas tem um lá dentro que é diferente. Ele usa uma roupa muito branca, é tão branca, tão branca, tão branca, que eu nunca vi um branco daquele jeito. E ele diz assim: que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E foi para casa. Dia 12/12 foi meu acidente. Dia 17/12 de 98, ligaram para o meu pai: seu Hélio Corsini, o senhor pode vir a Moarama para assinar um termo para cortar as 2 pernas do seu filho? O meu pai pegou o carro, colocou minha mãe no carro, e aí ele veio falando: ele não vai aguentar, ele vai morrer, vai aguentar, ele vai morrer, não vai aguentar, ele vai morrer, não vai aguentar, ele vai morrer. Ele só falava isso. Quando chegou perto de Moarama, deu infarto no meu pai, e ele foi parar no mesmo hospital que eu estava. Ele em coma e eu em coma. Sabe por quê? Porque a noitada, a droga, as coisas lá fora é gostoso. Eu canso de dizer não. Gostoso é aqui. Gostoso é aqui. Gostoso é descansar em Deus. Gostoso é ser lavado, remido no sangue do Cordeiro de Deus. Alguém assinou para cortar a perna, cortou uma só, a outra não cortou, mas cortou uma perna. E essa perna, ela não tem me incomodado de fazer a obra, não. Essa perna, ela não tem sido um estorvo na minha vida, não. Essa perna, ela tem sido instrumento para eu ganhar gente para Jesus. Glória a Deus. Pregar o Evangelho e dizer: há solução para o seu problema. Há solução sim para a sua vida.
mesmo que você esteja quebrado, machucado, aleijado, cego, surdo, até surdo eu sou. Basta a perna, e se eu tirar o meu aparelho, né, irmã Márcia? Já era, né? Acabou o Júlio César, né? Os irmãos podem gritar, quebrar a casa, né? Se não cutucar, eu fico do jeito que eu estou, não escuto nada. Só tem uma voz que eu escuto, a voz de Deus me chamando: filho, vem orar. Essa aí ela fala dentro do meu cérebro, ela fala dentro do meu coração. O meu pai mexia só os olhos. Pensa numa tristeza, pensa num negócio difícil. Eu acordei no coma 24/12/98. Vou fazer outro aniversário daqui uns dias. Eu faço 3 aniversários no ano. É top. Eu vai dia... julho vem primeiro, né? Vai dia 22/7 eu faço um aniversário. Dia 11/9 eu faço outro. E dia 24/12 eu faço outro. Só Jesus na causa. 3 festas. Mas tem que ganhar bem, né? O patrão paga, Deus paga. E o que aconteceu, Júlio César? Eu fui para casa quando eu acordei do coma. Eu fui para casa, estou no horário, tá? Eu gosto de orar. Eu fui para casa e quando eu cheguei em casa eu vi uma cama de hospital bem grandona, bem alta. E eu disse: mãe, não vou posar aí não. E ela disse: mãe, não é sua, é do seu pai. Eu falei: mas meu pai? Ele falou: o seu pai está pior do que você, filho. Você farta uma perna, farta os dentes, tudo da boca, rasgou tudo a cara, a cabeça, tudo, quebrou o nariz, quebrou tudo, arrancou aqui, arrancou lá, arrancou aqui, tudo lá. O seu pai está pior, que só mexe os olhos. Meu pai ficou só mexendo os olhos. Meu pai ficou naquela situação, sabe por quê? Porque ainda Jesus precisava salvar ele. Quando o Senhor te deixa numa situação que não tem cura, que não tem nada, não reclama não. Não, adora Ele. Porque eu não posso fazer, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Não é? Eu não tenho nada para oferecer para você agora. Mas se Ele falar para mim e Ele revelar que você está assim, 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 você pode ter certeza que eu vou entregar para você dentro do seu ouvido. Coisas que o Senhor fala para mim, falar ao coração do ser humano, eu falo ao coração do ser humano. Agora, se Ele falar que vai curar você da sua dor do pé, que é para mim falar, aí eu falo. Jesus usa eu dessa forma. E o meu pai deitado ali, só mexia os olhos. Quando eu ia para minha mãe, quando eu ia no banheiro da minha mãe, eu ia pulando do pé só, né? Acho que eu aguentei. Eu ia pulando do pé só? Não. Eu ia de muleta? Também não. Eu ia de bengala? Também não. Eu ia arrastando no chão, porque eu tinha medo de fazer isso. Quando eu passava para ir para o banheiro, estava cheio de jornal a cama dele, para ele não me ver sofrendo. Quando eu voltava, o jornal estava rasgado. E eu gritava: mãe, ô mãe, vem aqui. E a minha mãe vinha correndo e dizia: ô Júlio, você rasgou o jornal? E eu dizia: não, não foi eu não. Foi eu. E ela dizia: mas como? Ele não mexe nada. E quando eu ia no banheiro de novo, estava cheio de jornal. E aí quando eu voltava, o jornal estava rasgado. E eu gritava: mãe, mãe, mãe. E ela vinha correndo: mas de novo, você rasgou o jornal? E eu dizia: não, não rasguei o jornal não. O jornal está rasgado sozinho. Aí quando passou dias e dias, eu fui imaginando:
Ele quer falar comigo. Se ele rasga o jornal, é porque ele quer falar comigo. Eu parei de chamar minha mãe e comecei a falar com ele assim: fala comigo, pai. Fala comigo, pai. Eu pegava na mão dele assim e falava: fala comigo, o senhor quer falar comigo? Fala comigo. Mas ele não falava, ele só chorava. Esse choro me comovia também. Esse choro me comovia. Esse choro fazia eu lembrar do médico. Quando eu acordei do coma, o médico vinha cantando assim, ó: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Aí ele dizia para mim assim, ó: você é um milagre. Eu olhava assim, ó, eu não entendia nada, eu não sabia o que estava acontecendo. E eu não sei se passava 1 hora, ou 20 minutos, ou dias, eu não sei quanto passava. Quando eu acordava, ele vinha: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. E parava assim, dizia assim: você é um milagre. Eu não entendia nada, mas eu sou um milagre. Eu sou um milagre, e eu estou em Sarandi pregando a palavra de Deus. Eu sou um milagre. Semana que vem eu estarei em Moarama pregando a mesma palavra de Deus, e eu vou estar andando por aí porque eu tenho que contar o meu milagre. Você tem um milagre? Tem. Você é um milagre. Você já veio na casa do Pai, você já é um milagre. O que Ele vai fazer na sua vida, o que Ele vai mexer na sua estrutura, o que Ele vai produzir na sua história, aí é com você e com Ele. E Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer se você tomar uma iniciativa. O meu pai conheceu um povo que anda com o pé para trás, você já viu, né? Você já sabe o que é, né? Não precisa falar mais, né? Sabe ou não? Você sabe? Não? Não? Você sabe? Não? Você sabe, né, que você veio lá aquele dia? Mas eu vou mostrar. Andar com o pé para trás é assim. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Jesus transforma o pé para trás. É andar de joelho na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, meu pai conheceu um povo que anda com o pé para trás. Igreja Presbiteriana Renovada de Douradina. Pastor Daniel. Sabe o que aconteceu? Ele começou a pregar para o meu pai. Ele ia lá ajudar a dar banho no meu pai. Sabe? E ele ia lá e falava assim: Jesus cura, salva, liberta, transforma, e ainda vai levar o homem e a mulher para morar no céu. E um dia desse meu pai aceitou Jesus. Uma lágrima caiu e ele aceitou Jesus. Aceitando a Jesus, tudo aconteceu. Ele morreu salvo. Diz a Bíblia que é assim, e eu prego essa palavra. Morreu em Cristo. Deu tempo de batizar? Não deu tempo de batizar. Mas tem muita gente com tempo de batizar, morrendo sem batizar. Aí é um particular com Deus. Eu não posso discriminar. Eu não vou entrar, eu não vim para isso aqui. Eu vim aqui para pregar o meu milagre. Eu jurei assim, ó, no caixão: nunca mais eu bebo, nunca mais eu fumo, nunca mais eu roubo, nunca mais. Mas ele não poderia escutar mais. Se eu ou você tiver que fazer alguma coisa,
nós temos que fazer alguma coisa quando estamos vivos. Glória a Deus. Eu tenho algum ressentimento de perda de pai? Não. Eu tenho algum trauma? Eu não tenho. Por quê? Porque o meu pai morreu salvo. Eu não fazia o que eu fazia porque eu queria. Não. Eu fazia o que eu fazia porque eu era viciado. Eu estava viciado em droga. Eu andava viciado nas drogas. Uma pessoa viciada na droga, ela topa tudo. Ela topa tudo. Sabe o que aconteceu? Eu voltei para as drogas de novo. Eu caí nas drogas de novo. E aí voltou tudo de novo. Uma vida muito atribulada, uma vida muito triste, uma vida... Rapaz, mas Jesus tirou você de dentro do necrotério e você não... Paz, aí é com Ele. Aí Ele tinha o seu projeto na minha vida. Ele tinha o projeto dele dentro da minha história. E sabe o que aconteceu? Eu fiquei 7 anos sem perna usando droga. Bebendo, roubando, fumando. Bebendo, roubando, fumando. Bebendo, roubando, fumando. E numa dessa, eu conheci um pastor chamado Paulo Leão. Ele morava em Maringá. Amanhã eu vou realizar meu sonho. Mais um sonho. E ele perdeu o serviço. E a mulher também perdeu o serviço. E ela foi trabalhar do lado da casa da minha mãe. E todo dia ele tinha que buscar ela. E todo dia ele passava em frente da minha casa. E ele dizia assim: Jesus te ama. 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 Vou parar até a hora que você falar glória a Deus. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Eu falei. Essa palavra, Jesus te ama, ela doía dentro de mim. Ela doía dentro do meu coração. Ela me arrebentava inteiro. Porque eu dizia: como que Jesus ama um bêbado, um ladrão, um maconheiro, um drogado? Como que Jesus ama um homem que mora dentro do lixo, fazendo coisas assim? E ele dizia para mim: pois foi por você que ele subiu naquela cruz. Ele falou para mim isso 6 meses. A mesma palavra: Jesus te ama. 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 E aí, eu fiquei muito louco um dia lá. E eu quebrei a cidade inteirinha. Guardem aqui. Eu quebrei a cidade inteirinha. E um delegado, ele me prendeu. O nome dele é Roberto de Assis. Eu vou ler para você entender a história. Minha história sobre Júlio César. Está velho assim, ó, porque tem 20 anos que tá. Mas eu tenho um novinho, mas eu gosto dele. Quando cheguei transferido neste município de Douradina para comandar a delegacia de polícia no dia 22 de junho de 2005, e uma das primeiras informações que eu tive é que havia um indivíduo popularmente conhecido como Gabirinha, a qual aterrorizava a cidade, era usuário contínuo de drogas, praticava furtos, arrombamentos, perturbação do sossego e da paz alheia. O interessante é que quando fui procurar me informar sobre quem seria o dito cujo, descobri que se tratava de um jovem com seus aproximados 23 anos, que tinha uma perna só e constantemente colocava todo mundo para correr quando estava drogado, e nem a polícia sabia mais o que fazer com ele,
pois já havia sido internado em diversas casas de recuperação de usuários de drogas e nenhuma havia dado jeito no seu problema. Está escrito aqui, ó, é grande e eu não vou ler tudo. Está escrito aqui, ó, Roberto de Assis, sargento da Polícia do Estado do Paraná, evangelista da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Douradinho. Ainda bem que eu caí na mão de um homem crente, porque se eu tivesse caído na mão de outro, ia dar problema para mim. E esse homem ficou assim: eu te dou 10 dias de vida, ou você vai ser internado, ou eu vou matar você, ou dou um tiro na sua cabeça, já era, e acabou e já era. E eu tinha conhecido o pastor, e aquela palavra, Jesus te ama, me levou a ir de contra ao pastor. E eu fui na casa do pastor. Chegando na casa do pastor, eu pedi para ele, me ajuda. E ele disse, não. Foi, ué. E o Jesus te ama? Foi, sabe, o Jesus te ama, ama. Mas eu não aguento mais apanhar de você. Você bate muleta em mim, você joga pedra em mim, você gospe em mim, você faz, eu não aguento mais. E aí ele ia desistir de mim, e a esposa dele disse assim, Paulo, olha o lixo aí, ó. Me chamou de lixo. Olha o lixo aí, pega esse lixo e transforma ele num abajur, coloca ele para iluminar as pessoas, a casa do povo. E 10 dias, ele falou, daqui 10 dias eu vou te internar. Vai para sua casa e decora João 1,12. Aí eu falei para ele, João? Quem é João? Sei lá quem é João, rapaz. Não conhecia nem Jesus, já conhecia João. Não sabia nem que a lua vinha de dia. Esses dias que eu fui ver a lua de dia, pensava que a lua vinha, de noite Deus pegava ela e vai embora. Pensava que as estrelas eram do mesmo jeito. Não. E aí João 1,12 diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Hoje eu sei, que tempo não sabia. E eu fui para casa, usei droga 10 dias ainda. No 9º dia eu fui beber, fumar umas pedras, fui para minha casa mais machucado do que o dia do meu acidente. E aí arrumaram para mim a casa de recuperação Projeto Vida. Preguei lá dia 27, pastor Januário. Não consegui ver ele porque ele já faleceu. Ele já está nos braços de Deus esperando nós lá. Um dos pastores mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Um homem que largava tudo para ir buscar um drogado lá na Sargento. Ele ponhava nós numa Kombi e falava, irmão, vocês têm fé? Não sabia nem o que era isso. Aí ele falava, vai orando para a gasolina não acabar, porque se acabar não chega em casa. Põe fé, não, irmão, põe gasolina, põe fé não. Põe fé não, irmão, põe gasolina, Deus, põe gasolina, Deus, sabe? Ele era incrível, aquele homem. E através daquele homem, eu também cheguei a conhecer Jesus. Eu fui nos ensinamentos que esse livro proporcionou para mim. Eu ganhei uma Bíblia. Você vai querer um macarrão também ou não? Está com pressa? Você está com pressa? Não? Tem 4 pessoas aqui que não escutou o macarrão. 5. Então vou te contar. Minha conversão vou contar. Estou dentro da hora. E eu terminar. E eu vou orar por você. E nós vamos jantar. Amém? Glória. Amém? Então, aí lá naquela casa de recuperação, vai para aqui, vai para ali, vai para lá. E o povo, eu jogava bola, os irmãos aí, ó.
viu o campo lá onde joguei bola, né? Nós foi de noite, né, Silene? Foi de noite, nós vamos lá de dia, né, Celso? Nós vamos voltar, eu quero que você vá comigo também, Silene, um dia, tá? Nós vamos arrumar um dia da sua folga, né? E nós vamos lá fazer uma matéria, bem top da galáxia, tá? Bem filé. Aí nós vamos levar um bolo para eles comer lá. E aí, lá naquele campo, jogava bola, com o pessoal, com eles, para eles brincar, se divertia, que nem andar de bicicleta, né? Você viu, né? Então, daquele jeito. E aí, eu estava debaixo de um pé de maçã, e eu peguei uma maçã e não podia pegar essa maçã, mas eu usei a minha muleta, peguei, e aí apareceu uma pessoa, sentou do meu lado e disse assim: o seu nome é Júlio César Corsini? Eu falei, Você nasceu no dia 11/9/76? Eu falei, Você nasceu no Hospital Cristo Rei, em Moarama? Eu falei, O seu pai chama Hélio Corsini? Eu falei, A sua mãe chama Adelina Ramalho Corsini? Eu falei, sim. Você tem um irmão, José Roberto Corsini, Carlos Alberto Corsini e Rosivânia Aparecida Corsini? Eu falei, tem. Aí ele falou, você lembra da facada? Eu falei, lembro. Você lembra do tiro? Eu falei, lembro. Você lembra do acidente? Eu olhei para ele assim, estava sentado aqui. Eu não olhei no rosto dele, porque eu estava sentado também. Aí eu falei, rapaz, você está bem informado, hein, cara? Você sabe a minha vida inteirinha, cara. Como é que você chama? Como que é seu nome? Ele falou para mim assim, se você ficar na minha estrada, se você permanecer na minha vida, eu vou fazer do seu missionário, na minha casa. E olhou para mim e disse assim, o meu nome é Jesus Cristo. E eu comecei a gritar. Aí o obreiro veio correndo e falou, o que está pegando? Eu falei, Jesus veio aqui, cara. E ele falou para mim, aqui, rapaz, tinha tanta gente boa para aparecer esse Jesus. Logo você, ele não acreditou, eu peguei minhas muletas, dei uma muletada nele e já fui expulso da casa. Contei para os meninos lá, contei. Ali, assim. Aí ligou para o pastor Januário, o pastor Januário falou para ele assim, o Julinho não. Espera aí, eu estou descendo aí. Aí pegou um Logos verde que ele tinha, foi lá. Aí ele foi lá onde eu estava. Aí ele chegou e falou, Julinho, o que está acontecendo, Julinho? Ele baixinho. Eu vejo ele, a fisionomia dele. Eu falei, Jesus veio aqui, cara. Veio aqui, conversou comigo, falou comigo, disse que eu vou ser missionário. E falou, é verdade, eu acredito. E deu moral para mim. E aí eu fiquei tudo chique com ele. E aí ele falou para o obreiro, não manda ele embora não. Já investiram muito nele. É a 15ª casa que ele está passando. Ele precisa desse Jesus. E eu fiquei ali. E eu ganhei um livro desse, e eu li essa Bíblia, não é essa, a que eu li está lá em casa, está lá na casa dos céus. Tem 20 anos que ela está comigo, está lá, está toda quebrada. Aí a dona Márcia falou que tem uma mulher que arruma aí, vou arrumar minha Bíblia. Aí eu ganhei uma Bíblia. Aí eu falei para o rapaz, pode ler? Ele falou, é sua, lê. Aí eu li Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Juízes, Josué, Juízes. Aí fui para Samuel, Ruth, e foi lendo. Falei, rapaz, esse povo é teimoso demais. Está tudo aqui. E aí eu falei, agora eu sei de onde eu saí. Porque eu sou teimoso também. Hoje eu leio, estou lendo, pela 18ª vez eu estou lendo, mas eu sou teimoso também. Eu também sou teimoso. Eu não leio para ser melhor do que ninguém, não. Eu leio porque eu preciso disso aqui, que eu prego a palavra. E aí, a minha conversão foi assim, Fazia 4 meses e 15 dias que eu estava lá na casa.
Aí eu olhei, fui nas panelas e falei assim: obreiro, aqui come macarrão? Você já sabe, você dá risada. Aí ele falou assim: come. Se você orar a Deus, se você pedir para Deus e Ele trazer, nós comemos. E o quê? Deus sair lá do céu para vir aqui trazer macarrão? Você é doido? Você é louco? Ele falou: bem, era uma sexta-feira, toda sexta-feira eu orava lá. E eu perguntei, não tem mais as vigílias lá não. Aí ele falou: vamos orar hoje. Sexta-feira, sábado era dia de pente fino, limpava a chácara todinha para domingo ter a visita. E aí fomos lá no campo, nós jogávamos bola. Aí o povo falava: Deus abençoa minha mãe, Deus abençoa meu pai, Deus abençoa meu tio, Deus. Eu ficava olhando assim, ó. E será que ele escuta todo mundo? Eu olhava e não via ele. Eu não via, não chegava a ele. Mas será que esse Deus escuta? Né? Aí o obreiro falou: você não vai orar não, moço? Vou. Aí que cor, não sabia orar. Não sabia falar com Deus. Peraí que você tem que pedir. Eu falei: um macarrão. Aí olhei assim, falei assim: Jesus, dá macarrão para mim comer, Jesus. Só que eu não acredito no você não. Aí ficou mais um pouco. Aí eu falei: Jesus, dá macarrão para mim comer, Jesus. Só que eu não acredito no você não. Aí passou mais um tempo, eu lembrei do cego pedindo. Aí eu falei: Jesus Cristo de Nazaré, dá macarrão para mim comer. Só que eu não acredito no você. Aí de um velhinho do meu lado, ele disse: Jesus, traz bolachinha recheada também. E riu. E nós foi dormir. No outro dia tinha o devocional, tocaram os violão. Eu falei: você empresta o violão? Eu falei: empresta. Ele nunca emprestou na vida, mas ele emprestou para mim. Aí eu só sabia 3 notas: dó, ré, mi, dó. Aí eu ficava: os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios cresceram no campo, pois o Senhor é o nosso Deus, que nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, alegria da graça de Deus. Aí os caras falavam: irmão, muda de música, enjoou. Eu só sabia ela, ficava cantando. Aí eu vi um carro branco vindo. Falei: Jesus de Nazaré, a polícia vai vir buscar eu de novo. Aí fiquei cantando, e o carro foi passando a estrada, dá para ver de lá, sabe? Eu fui lá, estava de noite, mas dá para ver. Eu fui lá, bati uma foto, o Rafael iluminou para mim. Eu vi, só não tem os pinheiros mais, né? Tirou, que espinheiro tirou. Aí eu fui lá, falei: estou lá. Para mim eu estava quebrando tudo, eu só que lá. Aí o carro parou lá embaixo. Falei para eles: o carro parou aí. E eu aqui, o pinheiro, o cara não me via. Só via eu para cima, assim. Aí parou, desceu, falou: aqui é o Projeto Vida? Aqui é o Projeto Vida. Nem demorar para ir. Aí ele falou: você pode vir pegar uma caixa? Eu falei: não pode. Eu não tenho perna, como é que eu vou pegar essa caixa? E eu não sabia. Aí um cara ia passando perto de mim, é Luciano o nome do cara. Aí falou: pega aquela caixa lá. Eu falei: você dá trabalho, você está louco. O cara
pesava uns 88 quilos, parecia um pato andando. 6 refeições por dia. Engorda mesmo. Faz nada, come e ora, jejua de vez em quando e dá glória a Deus, né? E pai pegou aquela cama, uma caixinha não, uma caixinha pequena não, mas uma caixa grande assim. Aí levou lá na cozinha. Quando chegou na cozinha, que ele põe na cozinha, ele gritou: Júlio César do céu, vem cá, Júlio César, vem ver o que Deus trouxe para você. Eu saí pulando, que eu só tinha uma perna, né? Aí eu saí pulando, fui lá na cozinha. Quando eu baixei, você não bateu fora. Aí quando eu baixei assim, que eu tirei aquele monte de macarrão. Macarrão e amôndega, macarrão e amôndega, macarrão e amôndega, macarrão e amôndega. Aí quando chegou embaixo, adivinha o que tinha? A bolachinha recheada. Rapaz do céu. Peguei 3 pacotes, um de cada um. Fui lá no campo onde eu jogava bola. Joelhei o joelho que Deus deixou. Esse não gasta, né? Não tinha aí. Joelhei no chão e falei: Jesus, eu nunca mais bebo, roubo, fumo ou uso droga. Nunca mais na minha vida. Para o homem pode ser desse tamanho, mas para mim é grandão. Bem grandão. E eu falei: será que eu posso falar que ele é o grandão da Galileia? Aí eu inventei o grandão, o grandalhão da Galileia. Um monte de gente fala, mas eu comecei a falar também, há muitos anos atrás. Amém? Aí fui lá pedir desculpa com o homem. Fiquei pulando, falei: ô irmão, você desculpa eu? Falei: peraí, preciso contar um negócio seu. Ontem era meia-noite. Falei: que? Meia-noite. Meia-noite eu estava orando. E ele falou assim: eu tinha acabado de operar uma menina, sou médico. Morenão, bem grandão, para mais vida minha. Quando eu tirei a primeira luva, o Espírito Santo falou para mim assim: vai no Big, pega uma caixa desse tamanho, põe bolacha recheada embaixo, macarrão, almôndega, macarrão, e vai lá no Projeto Vida. Tem um jovem lá, tem uma alma preciosa minha lá. Eu não preciso provar para ele que eu sou Deus, mas ele precisa ver que o meu filho é de verdade. E eu vim trazer. Falei: rapaz, eu tratando um homem mal. Você me perdoa? Ele falou: rapaz, você está em recuperação? Falei: tô, e eu estou em recuperação. Falei: então está perdoado. Fica aqui. Fica na casa do Senhor. Fica na casa do Senhor, porque na casa do Senhor tem tudo. Sabe o que aconteceu com esse endemoniado gadareno? O da história. Se você pegar essa história de Marcos 5 e for até o final, sabe o que acontece com ele? Ele ganha a família dele inteirinha para Jesus. Quando Jesus volta lá pela segunda vez, está assim, ó, de gente seguindo esse Jesus por causa do gadareno. Jesus batizou ele, lavou ele, limpou ele, devolveu ele para a família dele limpinho. E ele pegou o gadareno de Douradina, Paraná, e transformou num missionário que está hoje pregando a palavra de Deus por aí. Então eu digo para você: o que é impossível para você não é impossível para Deus. O que é impossível para mim não é impossível para Deus. Olha que legal, hoje é dia 30, certo? Eu tenho 7.430 dias que não bebe, que não fuma, que não rouba, que não cheira, que não trafica e que não anda fazendo o que o diabo gosta, não. Hoje eu faço o que o Senhor Jesus gosta. Ganha alma. E hoje eu estava contando um mistério grandão, hein? Tem 202 almas esse ano que aceitou Jesus por essa perna aqui. Então o meu instrumento está ganhando alma. Ontem foi bonito demais na igreja, por o diácono, o irmão Celso e a família dele congrega.
Ontem entrou bastante gente lá e eu preguei sobre a ovelha que se desgarrou das outras ovelhas, que se perdeu, né? Pegou um caminho diferente. Só que eu preguei uma ovelha que a gente estuda e vai aprendendo. Antes de Jesus deixar em 99 e partir atrás da outra, ele primeiro foi cuidar das 99. O que ele fez? Olha o tamanho do muro. Ele fez um muro bem grandão. Pegou, né? Colocou uma cerca de arame assim, com choque. Aí ele tem dinheiro, Jesus tem bastante, tem? Aí põe umas câmeras, ponhou assim um negócio assim para ficar vendo, né? E levou o GPS na mão para ele não se perder, né? Eu posso falar isso? Claro que eu posso. Eu posso conjecturar assim? Posso. Mas Jesus não precisou levar GPS, essas coisas. Mas ele colocou no aprisco primeiro. Ele cuidou, ele zelou. Aí depois ele foi procurar. E quando ele foi procurar, que ele achou, o que ele fez? Ele reuniu os amigos, os vizinhos e foi celebrar uma festa. Porque ele achou a ovelha perdida. Sabe o que aconteceu? Eu fui lá numa pessoa assim, entreguei um recado para ela, no ouvido dela. Quando eu voltei, eu passei por um jovem e eu falei: venha para Jesus. E veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jovens de uma família só. Glória a Deus. Aí foi bonito demais. Aí foi, a festa estava mais que completa. E hoje tem lugar para você nessa festa também. Fica de pé, eu vou fazer uma oração. E ó, da terceira vez, pastor, cadê o pastor? A terceira vez, e o sonho vai virar realidade aqui, né? Pode chamar eu, vem, tá? Amém. Amém, tá bom? Que uns dias eu estou aí, tem uns convites por aí, e eu vou vir de novo. Você tem um filho espiritual? Você tem um filho para balançar assim? Espiritualmente ou não? Tem ou não? Tem, né? Claro que tem, eu sei que tem. Se você tem um filho espiritual para balançar ele assim, ó, traz ele aqui na frente. Vem, traz ele aqui na frente. Vem trazer seu sonho aqui, ó. Eu sei que é crente, eu sei que não é. Pode vir, traz o seu sonho aqui, ó. Mas vem balançando assim o seu sonho. Vem aí que eu vou orar. Vou orar por você. Pode vir. Vem. Sei que tem vontade. Vem. Você quer? Quer um filho? Quer gerar um filho? Vem. Vamos orar. Vem. Você quer um filho? Aí, ó, seu filho, bonito. Ó, seu sonho. Você não tem sonho, não? Quer não? Vai nada? Tá com vergonha? Então leva seu sonho. Traz seu sonho ali. Balança ele assim. Ô, glória. Pesado, né? Claro que é. Deixa eu ligar o Tem muito filho. filho. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Louva. Alguém louva aí. Porque Ele
Você trouxe seu sonho aqui. Você trouxe seu sonho aqui. Você trouxe seu sonho aqui. Então você apresentou o seu sonho no altar de Deus. E está apresentado, e Ele vai fazer conforme a petição do seu coração, não. Ele vai fazer conforme a vontade dele na sua vida. Então você recebe de Jesus o que Ele tem para te oferecer. Você recebe de Jesus o que Ele tem para te oferecer. Adora. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Quer também? Recebe em nome de Jesus. Ô glória. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu sei também que quem ficou lá fora, ó Pai, tem sonhos, projetos, objetivos dentro da Tua casa, e que o Senhor possa estender, ó Pai, a Tua bênção na vida deles, ó Pai. Derrama uma chuva sobrenatural, ó Pai, renova, transforma, liberta, cura, Senhor, e que esse sonho, meu Deus e meu Pai, que as pessoas depositaram aqui no altar, seja para a honra e a glória do Teu nome. Quem tem que adorar, adora. Quem tem que glorificar, glorifica. Quem tem que buscar, busque. Quem tem algo para receber, receba agora, pelo poder da palavra de Jesus Cristo. Amém? Vem, pastor, vem, pastor. Oh, glória. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?